aí. Eu não perdi tempo. Diz assim, Qual é? Jonas capítulo 1. Vamos levantar, chefe. Fica de pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Amém. Só até aqui, queridos. Aqui é a nova versão. Na NVT, a linguagem mais popular, mais desenhada assim, por assim dizer. Amados, na última oportunidade, mês passado, eu falei aqui sobre os milagres do livro de Jonas, e um dos motivos pelos quais muitos falsos pastores negam esse livro, a autenticidade, é porque eles não acreditam em milagres, né? E por não acreditar em milagres, tem que negar o livro de Jonas, tem que negar o personagem chamado Jonas, negar a Bíblia. Isso porque, se tirarmos os milagres da Bíblia, não vai restar nada. Se tirarmos os milagres da Bíblia, ela deixa de ser a eterna palavra de Deus e passa a ser um livro de ficção científica e história para boi dormir. Até porque, como eu disse e repito, milagre não se explica, milagre se vive. E no versículo 4 aqui nós vemos o milagre. Jonas estava fugindo de Deus e Deus enviou o quê? Um forte vento para perseguir Jonas. Eu estava lendo aqui a placa aqui atrás, né? O que diz? A obediência. Vai lá, repete comigo. A obediência gera o quê? Mas a desobediência gera feridas e deixa cicatrizes. Gera feridas e produz cicatrizes. E foi o que aconteceu com Jonas, né? Ele fugiu e apertou bastante para o lado dele. Agora, não tem como explicar milagre. Milagre não se explica. Como explicar, por exemplo, né, um morto ressuscitar depois de 4 dias? Tem como explicar isso? Quem consegue explicar? Um Lázaro morto há 4 dias, Jesus vai e ressuscita-o. Milagre não se explica. Como explicar Pedro andando sobre as águas? A física explica isso? É possível, humanamente falando? Jesus andou, você pode falar, mas Jesus andou, mas Pedro também andou com Jesus. Não tem como explicar um milagre desse. Como explicar um ferro flutuar? Na época do profeta Eliseu, lembra? O machado era uma peça de ferro. Caiu no mar, caiu no rio. E flutuou, ele jogou a madeira e o ferro flutuou. Como explicar um milagre desse? Alguém consegue? Como explicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, como foi o caso de Jesus? Multidão. Aí tem gente que tenta explicar que o pão era grande. Poxa, gente, mais de 5.000 pessoas. 5 pães. 5 pães. Imagina o tamanho do pão. 2 peixinhos. Se fosse 2, né, tubarões, ou 2 cachalotes, que é o nome nos peixes maiores que existem, mas 2 peixinhos. E uma multidão foi alimentada. E sobrou ainda. Milagre não se explica. Como explicar um cego voltar a enxergar ou um coxo voltar a andar? Um cego voltar, mas era cego, voltou. E um cego de nascença, como foi lá em João 9? Jesus curou um cego de nascença. Nasceu cego. Então, nunca duvide de milagre. Talvez você pense que é uma causa perdida, né? Que para você não tem jeito. Mas se Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, se alimentou multidões com 5 pães e 2 peixinhos, o que ele não pode fazer na tua vida? Pode transformar, sim, a tua vida, como transformou a minha, como transformou a vida do Rodrigo, do Deison, do Gustavo.
Gustavo e tantos aqui do meu cunhado que está aqui conosco hoje. Então nunca duvide que o milagre pode acontecer. Pode, porque servimos a um Deus que está vivo. Morreu na cruz, sim, por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação e está aqui conosco nessa tarde. Amém, queridos? Amém. Mais um ponto, como explicar uma declaração bombástica como Gênesis 1:1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como explicar? Irmãos, Deus criou tudo do nada. Isso não pode ser explicado, mas é um fato e nos cabe apenas crer. E eu creio que Deus fez tudo do nada. Tudo é obra-prima das mãos de Deus. Aqui mesmo nesse sítio, você olha para todo lado, você vê as digitais de Deus em toda parte. Até ali, no mico do irmão Gustavo. É mico o nome? O nome certo para ele não ficar bravo comigo. Lúcio. Qual o nome dele? Lúcio. O Lúcio, né? O miquinho. Irmãos, é algo incrível. Aí você daqui a pouco você vai no zoológico e vê um chimpanzé. Ah, aquele dali evoluiu, se tornou um chimpanzé. Não, Deus criou o Lúcio daquele formato e o chimpanzé do seu. E você vai ver o pato, você vai ver o bode, cada um obra das mãos de Deus. Você vai para uma árvore, vai ver ali um vagalume. Não sei nem se existe vagalume, vocês veem vagalume aqui à noite? Eu não costumo ver mais não, né? Muito tempo que eu não vejo vagalume. Hã? Tá em extinção, tá? Vagalume está em extinção. Não! Vagalume é obra da mão de Deus. Você sabia que o vagalume tem luz própria? Nem a lua tem luz própria, e Deus fez o vagalume com luz própria. É verdade. E ele pisca para afugentar os inimigos. E pisca também para convidar um parceiro para namorar. Então Deus é todo poderoso. E do nada ele fez surgir tudo. E ele pode fazer o que ele quiser, pois ele é onipotente, todo poderoso, sábio, inteligente ao extremo, ao ponto de ter feito você e eu de maneira distinta, mas todos com uma personalidade peculiar. Agora, o que a Bíblia diz sobre Jonas? O que a Bíblia diz sobre Jonas? Amados, no Antigo Testamento, Jonas é citado apenas em 2 Reis 14:25 e no próprio livro aqui que acabamos de ler, no livro que leva o seu nome. Em 2 Reis 14:25 diz assim, por exemplo: Jeroboão I reestabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gate-Efé. Então, 3 fatos são interessantes nessa descrição aqui da palavra. Primeiro, Jonas é citado como um profeta do Senhor. Nessa época aqui, ele havia profetizado a expansão do território de Israel, o que se cumpriu na íntegra durante o reinado de Jeroboão. Nome bom, vou botar no filho. Sendo assim, Jonas se tornou, com certeza, um homem muito respeitado em sua nação. O Deus de Israel falou por intermédio dele. Jonas foi boca de Deus. E como tal, sua palavra se cumpriu. Ele profetizou e Deus honrou a sua palavra. Segundo, Jonas tinha um pai que se chamava Amitai. E o nome significa minha verdade. Com certeza, Jonas, ele foi um homem aí, criado bebendo o leite da verdade. A palavra de Deus, por intermédio do seu pai, Amitai. Tinha pai, ele era filho. Amitai. Bonito, né? E uma tradição, inclusive, né, afirma que o pai de Jonas estava entre os 7.000 que não se dobraram ao profeta Baal nos dias de Elias. Isso seria uma tradição. Terceiro, Jonas morava, como diz o texto, em Gate-Efer, na Galileia. Ou seja, Jonas era um galileu e contemporâneo do profeta Amós e Oséias. Isso mostra, queridos, que Jonas não foi uma lenda, um personagem fictício, não, muito menos um mito, mas um personagem real, de carne e osso,
A diferença entre ele e nós é só uma questão de tempo. Aproximadamente 2.800 anos atrás. Inclusive, há até o túmulo de Jonas, que eu não lembro onde está, mas existe. No Novo Testamento ele é citado pelo Senhor Jesus em Mateus 12, 38 a 42. Jesus cita ele. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, gostaríamos de ver um sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E continua a palavra: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui alguém maior do que Jonas. Jesus falando: eu sou maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui alguém maior do que Salomão. Portanto, queridos, para Jesus, Jonas foi um personagem real, assim como Salomão e assim como a rainha de Sabá. Jesus mencionou os 3 dias de Jonas no ventre da baleia para anunciar de maneira profética a sua experiência entre a crucificação e a sua ressurreição. Ou seja, queridos, Jesus considerou Jonas um personagem histórico. Histórico. Não falou que ele era um mito. Não falou que ele era... provavelmente existiu, não. Jesus afirmou. Deu o carimbo da autenticidade. Por que eu estou falando isso? Porque na última vez que eu estive aqui, eu citei alguns loucos teólogos que dizem que ele não foi um personagem real. Que ele foi somente uma figura lendária, mas não foi como a Bíblia diz. Então existe louco para tudo. Mas Jesus apontou, afirmou que Jonas foi um personagem histórico e ele foi um tipo da sua própria morte, sepultamento e da sua ressurreição. E mais, queridos, Jesus considerava o arrependimento dos ninivitas também como um fato histórico e não como algo assim ilustrativo ou figurado. Porque os ninivitas, mais à frente nós vamos ver, se o Senhor nos permitir, se eu estiver vivo até lá, e se você perseverar aqui até o tempo de Deus, nós vamos ver que com a pregação de Jonas, aqui, ele desobedeceu, mas à frente ele vai obedecer e vai pregar. E aquele povo que era um povo sanguinário, faca na caveira, sangue nos olhos, eles se converteram, se entregaram a Jesus, ao Senhor. Jesus ainda não tinha aparecido nesse contexto, já existia, porque Jesus é eterno, ele é o eterno Filho de Deus. Mas o povo se converteu com a pregação dura de Jonas. Não pregou sobre amor, não pregou dizendo que eles eram o ponto fraco do coração de Deus, vocês têm que se arrepender. Não, ele falou somente uma palavra: em 40 dias Deus vai destruir tudo. E o povo se arrependeu, jejuou, orou, botou roupa de saco e colocou cinza na cabeça como demonstração de arrependimento. O povo se arrependeu e nós vamos ver em detalhes esse arrependimento, se assim o Senhor nos permitir. Enfim, para se negar que Jonas tenha sido um personagem real, é preciso negar a existência de Jesus Cristo. Tem que se negar a existência de Salomão, inexistência, que eles não existiram. Tem que se negar também que os ninivitas e até a cidade de Nínive existiram, o que é impossível. A arqueologia prova a existência da cidade de Nínive. A história prova que o Senhor Jesus não foi um mito. Muitos podem não crer nele como Deus, como Salvador, mas é impossível negar a sua existência terrena. É impossível negar que Jesus pisou nessa terra. Portanto, sendo assim, é impossível negar a historicidade de Jonas e, ao mesmo tempo, afirmar a credibilidade do Senhor Jesus. É impossível negar um sem negar o outro. Então, nunca acredite em baboseiras.
Nunca acredite em pessoas que desacreditem na Bíblia. Se a Bíblia afirma, está escrito, assim é, e ponto final. Segundo, Jonas ouviu a voz de Deus, não é isso que está aí, queridos? Versículo 1. Estão ainda acompanhando? Tem alguém aqui ainda? Tem ninguém dormindo não, né? E veio a palavra do Senhor a Dorme Jonas, não, filho veio... de Amatai, dizendo... Amatai ou Amitai? Anitai, E... dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas. Esse versículo não diz como Deus falou com Jonas, mas diz que falou, eu creio, e ponto final. Entenderam? Não diz como, mas diz que falou com Jonas. Ele ouviu e ele desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Porque ele era livre para desobedecer. Assim como você e eu somos livres para obedecer ou desobedecer. Você é livre para ir até o fim, as últimas consequências de uma libertação total e se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Como você é livre para hoje mesmo virar as costas e sair e seguir, como faz o porco voltando para o chiqueiro, ou como faz o cão depois que vomita, come, perdoa a expressão. Você é livre. Deus não vai forçar você a nada, nem a mim. Você é livre, e livre até para pedir socorro ao Senhor, para buscar a presença de Deus, para se arrepender, para se humilhar e clamar poder do alto e dizer: Senhor, eu não tenho força, a tentação tem sido muito grande, eu não tenho conseguido resistir, segura na minha mão, me ajuda, Senhor. Rasga o coração, clame por um milagre, não desista. Hoje mesmo eu vi um vídeo real de uma criança que caiu numa piscina, ficou, se eu não me engano, 11 minutos afogado. Quando o pai viu, desesperado, ele pulou na piscina, tirou a criança, e o irmão mais velho dessa criança ficou o tempo todo ali de joelhos, com a mão estendida, pedindo a Deus um milagre. Era ali, aquele caso era um caso impossível. Chamaram o bombeiro, levaram com urgência aquela criança para o hospital, e mesmo enquanto levavam, aquele jovem adolescente continuava ali com as mãos levantadas, clamando a Deus por um milagre na vida do seu irmão. Aleluia. Não tinha, humanamente falando, chances de sobreviver, mas Deus fez um milagre. Aquela criança ficou, se eu não me engano, eu não vi, não lembro, que chegou a ficar um tempo internado em estado gravíssimo, mas está totalmente restabelecida, porque Deus ouviu a oração de um jovem que se prostrou de joelhos, clamando por um milagre, queridos. Aleluia. Glória a Deus. O dia que você desistir de crer que Deus é um Deus de milagre, nada pode acontecer, porque se você está aqui, é porque você é um milagre. Aleluia. Quantos milagres Deus já não proporcionou na tua vida, na minha? Então continue crendo até as últimas consequências. Então, voltando aqui, não sabemos em detalhes como Jonas ouviu essa voz de Deus. Não sabemos se um outro profeta foi usado por Deus para declarar assim diz o Senhor. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né, de Deus usar alguém, um outro ser humano, pecador, e trazer uma palavra de Deus para você. Quem aqui já ouviu? Fulano não sabia nada da minha vida, não sabia nada, e Deus usou ele para falar detalhes que só eu e Deus sabia. Não, já aconteceu isso comigo. Eu louvo a Deus por isso, pela misericórdia de Deus. Deus faz isso. Deus usa pessoas, mas isso não quer dizer que você é todo especial. Não, queridos, é porque, como diz um amigo meu uma vez, conversando, ele sempre falava para mim: Sandro, Deus fala comigo tantas vezes, mas tantas vezes, usa tanta pessoa para falar comigo. Eu falei: poxa, mas comigo Deus fala tão pouco. Sabe o que acontece, Sandro? É porque eu sou muito desobediente, então Deus tem que gritar, Deus tem que esbravejar.
tem que usar um megafone. E mesmo assim, eu continuo na minha iniquidade. E queridos, a última vez que eu estive com ele, aqui no Galo Branco, quem conhece Galo Branco aqui? Estava dentro de um bar, dono de um bar, com quase 170 quilos. Totalmente desviado de Deus. E olha que já foi um pregador do Evangelho. Deus já ressuscitou uma pessoa, uma criança através dele. E hoje está totalmente mundano. Dei uma carona para ele até na casa dele. E o assunto dele comigo, mesmo sabendo que eu era pastor, era só sobre mulher. Só mulher, 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 mulher. Mulher bonita, mulher isso. Meu Deus do céu, realmente você não tem nem como falar do amor de Deus para uma pessoa dessa. Não deixe que você se torne como esse rapaz. Porque pode se tornar, ou até pior. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Irmão, não sabemos em detalhes como Jonas ouviu essa voz. Não sabemos, né? Como eu já disse, se um outro profeta foi usado para falar com ele. Não sabemos se ele ouviu uma voz audível vindo do céu. Não sabemos se Jonas ouviu uma voz mansa e tranquila dentro do seu próprio coração. Não sabemos se Jonas teve um sonho revelador ou mesmo uma visão. Irmãos, cá para nós, Deus, ele tem muitas e infinitas maneiras de falar com o ser humano. Deus não é engessado, sabia? Ele pode falar com você através de um sonho, pode usar alguém, pode enviar um anjo, pode falar aqui no teu interior, pode estar falando com você agora através de mim. Deus usa, Deus fala. Eu creio, Deus. Deus fala. Aleluia. Com o faraó do Egito, Deus falou por intermédio de sonhos. Com José, marido de Maria, Deus usou também através de sonhos para falar com ele. Com o apóstolo Paulo, Deus falou por meio de profetas, sonhos, visões e até por meio de anjos. Ou seja, Deus tem inúmeras maneiras de falar com o homem. O texto sagrado aqui não diz como Deus falou com o profeta, mas o fato é que Deus falou. O profeta ouviu, mas não obedeceu. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se entregue de corpo e alma a Ele. Busque socorro naquele que é forte. E Deus vai mudar a tua vida. Insista. Não desista. Persevere. Vá até o fim. Faça como muitos aqui. Muitos que têm perseverado. Mas infelizmente a maioria desiste. A maioria vira as costas. A maioria volta para o chiqueiro. E lá morrem, infelizmente. Vamos ficar de pé, se Deus quiser. Mês que vem, estamos aqui novamente. Glória a Deus. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Glória a Deus. colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Falamos aqui sobre o profeta Jonas, Senhor. Ele ouviu a Tua voz. O Senhor falou com ele. Não sabemos como o Senhor falou, mas o fato é que o Senhor falou, ele ouviu, mas desobedeceu aqui nesse primeiro momento. Senhor, ajuda-nos, não só a ouvir, mas estarmos predispostos a obedecer a Tua vontade, Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Senhor, em Tuas mãos. Ninguém pode dizer que não foi despertado por Ti, que não ouviu a Tua voz, que é uma pessoa desprezível, não. Se tem essas portas abertas aqui, Senhor, é porque o Senhor preparou e o Senhor valoriza cada um aqui, Pai. E essas portas estão sempre abertas, Senhor, como um sinal da Tua graça, do Teu favor. E o Senhor tem enviado recursos, Senhor. Às vezes a prova vem, às vezes a dificuldade chega, aperta aqui, aperta ali. Mas o Senhor tem suprido, Pai, o pão de cada dia para cada um aqui. Eu peço que o Senhor venha continuar, Senhor, se movendo por intermédio desse ministério. Abençoa a vida, Pai, do apóstolo Oscar, Pai. Continua dando sabedoria para ele, Senhor, unção. Pai, continua guardando a vida dele, a saúde dele, os filhos, a esposa, o ministério, Pai. Toma a vida do Gustavo aqui, Senhor, nessa coordenação. Pai, cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, abençoa cada vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus.